número 3, grupo 5, vamos falar a respeito de sistemas lineares. Presta atenção aqui. Chama-se equação linear com n incógnitas a toda a equação escrita na forma a1 vezes x1 mais a2 vezes x2 mais a3 vezes x3 mais a n vezes xn igual a um valor b qualquer. O que a gente vai dizer? Os coeficientes são a1, a2, a3, a n. As incógnitas são x1, x2, x3, xn. E o termo independente vai ser b. Né, pessoal? Uma equação linear, que é o que a gente vai trabalhar aqui, vai acabar gerando o quê? Vai acabar gerando sistemas lineares. Veja só. Para que eu tenha uma equação linear, em cada termo tem que ter uma única incógnita. E o expoente das incógnitas tem sempre que ser igual a quanto? O expoente das incógnitas tem sempre que ser igual a 1. Ok? Se nós sabemos isso, eu vou pegar e vou te dizer o seguinte. Vamos falar de sistemas lineares que tenham m equações e n incógnitas. Dá uma olhada. De modo geral, a gente vai representar um sistema lá. E a partir disso, eu quero que você observe o seguinte. É um sistema linear com n incógnitas e m equações, em que a e j são os coeficientes e b1, b2 e assim por diante são os termos independentes. x1, x2, x3 e xm é a solução do sistema, ok? Vai ser a solução desse sistema. Se nós sabemos isso, eu quero que você dê uma olhada ainda no seguinte, pessoal. Se a quantidade de equações é igual à quantidade de incógnitas, o sistema é dito um sistema normal. Se a quantidade de equações é diferente da quantidade de incógnitas, o sistema é dito um sistema não normal. Se B1, B2 e todos os termos independentes são iguais a zero, o sistema é dito homogêneo. Se o termo independente é diferente de zero, o sistema é dito não homogêneo. Dois sistemas que tenham m equações e n incógnitas são ditos equivalentes se eles possuem o mesmo conjunto solução. Ok? Dois sistemas são ditos equivalentes quando eles possuírem o mesmo conjunto solução. Ok? Vamos lá. Vamos falar a respeito da resolução de sistemas normais com n incógnitas. Dá uma olhada no seguinte. O primeiro método que a gente vai usar é a regra de Cramer. Eu estou te dizendo que eu tenho lá um sistema de incógnitas x, y, z, w e assim por diante, termos independentes, b1, b2 e assim por diante, e coeficientes generalizados lá. Ao considerarmos essa ideia, a gente vai pegar e vai tratar da seguinte relação. Bom, para começar, eu preciso determinar o que a gente chama de determinante formado pelos coeficientes das incógnitas. E eu vou representar isso por delta. Então, olha só, eu tenho lá, ó, o delta tem coeficientes do x, coeficientes do y, coeficientes do z e assim sucessivamente. Até os coeficientes da última incógnita. Depois disso eu vou te falar do delta x. O que é delta x? Delta x é quando eu pego os termos independentes, b1, b2 e assim por diante, e substituo no lugar dos coeficientes do x. Delta y é quando eu pego os termos independentes e substituo no lugar de quem? Substituo no lugar dos coeficientes do y. Se eu for calcular o delta z, eu vou pegar os termos independentes e vou substituí-los no lugar de quem? No lugar dos coeficientes do z e assim por diante. Se nós conhecemos e sabemos como encontrar delta x, delta y e assim por diante, eu vou pegar e vou te dizer o seguinte. A solução de um sistema por Cramer vai ser, quem é x? X é delta x dividido por delta. Quem é y? Y é delta y dividido por delta. Quem é w? W é delta w dividido por delta e assim por diante. Se nós pensarmos nisso, a gente pode encontrar a solução de um sistema por esse caminho e a gente também pode discutir o sistema. Discutir o sistema requer o seguinte. Um sistema pode ser possível, impossível ou indeterminado. A gente deve saber do seguinte. X é delta x sobre delta. Y é delta y sobre delta. W é delta w sobre delta. Quer dizer, então, que, veja só,
Se delta é diferente de zero, e só interessa o delta, o sistema é possível e determinado. Sistema possível e determinado é aquele sistema que tem uma única solução. O sistema também pode ser o quê? Também pode ser um sistema possível e indeterminado. Se delta, delta x, delta y, delta z, se todo mundo é igual a zero, o sistema é um sistema possível e indeterminado, apresenta infinitas soluções. Agora, se delta é igual a zero e delta x, delta y, delta z, um deles pelo menos é diferente de zero, então o sistema é um sistema impossível, e sistema impossível não admite soluções, ok? O sistema é impossível e aí ele não admite soluções. Perfeito? Legal? Isso é a análise geral de um sistema. Agora, sabendo disso, a gente também pode ter um sistema homogêneo. Sistema homogêneo, pessoal, é aquele onde todos os termos independentes são o quê? São iguais a zero. Veja o seguinte, se um sistema for homogêneo, a gente vai dizer que esse sistema pode admitir a solução trivial, que é 0, 0 e 0. Ou pode admitir soluções não triviais, chamadas de soluções próprias. Pensa no seguinte, se todos os termos independentes são iguais a zero, x, y e z acaba igual ao quê? Acaba igual a zero. Quer dizer então que, se delta é diferente de zero, o sistema é possível e determinado. Se delta é igual a zero, o sistema é um sistema possível e indeterminado. Vale a pena lembrar que sistema homogêneo nunca será um sistema impossível, ok? Sistema homogêneo nunca será um sistema impossível. Depois disso, eu preciso te falar de um outro método para resolução de sistemas, que é o método de eliminação de Gauss, ou escalonamento. Preste atenção ao seguinte, para resolver, pessoal, um sistema, a gente vai atribuir algumas operações de multiplicação e soma entre as equações, para que com isso a gente elimine as variáveis, né? O que é que vai acontecer? Eu vou pegar e vou te dizer que eu terei aqui, primeira transformação possível, a gente pode mudar as posições de duas equações quaisquer. Segunda modificação possível, eu posso multiplicar todos os termos de uma equação por um número que não seja zero. Terceira opção, eu posso somar a uma equação uma outra equação previamente multiplicada por uma constante. Quarta modificação possível, a gente pode abandonar uma equação que tem os coeficientes e os termos constantes nulos, ok? Por exemplo, um sistema de equações não se altera quando a gente permuta a posição de duas equações quaisquer. Olha o sistema ali, ó. Se a gente mudar de lugar aquelas duas equações, esses sistemas serão equivalentes. Por quê? Porque eles possuem o mesmo conjunto de solução. Observe que apenas a gente mudou a ordem com que estão sendo representadas as equações, ok? Só mudamos a ordem de representação das equações. É possível, então, trocar de lugar duas equações. Segunda opção, um sistema de equações não se altera quando multiplicamos ambos os membros de qualquer uma das equações do sistema por um número real não nulo. Pessoal, esses dois sistemas que nós vemos aqui são obviamente equivalentes. Por quê? Porque a terceira equação foi multiplicada membro a membro por 3. E se a gente só multiplica uma equação toda por um número, a gente não altera a solução final desse sistema. Terceira modificação, um sistema de equações lineares não se altera quando substituímos uma equação qualquer por outra obtida a partir da adição membro a membro desta equação com outra na qual foi aplicada a transformação 2. Pessoal, esses sistemas são equivalentes, ou seja, possuem o mesmo conjunto de solução. Por quê? Porque a segunda equação foi substituída pela adição da primeira equação com a segunda multiplicada por menos 3. E aí com isso, olha só lá, ó, a gente vai eliminando incógnitas. Qual é a conclusão que a gente chega? A técnica de escalonamento, pessoal, serve para que a gente chegue ao seguinte objetivo, que é trabalhar com uma equação e nessa equação a gente vai eliminar duas das incógnitas
de uma das equações, 2 ou 3, sei lá, depende do sistema, e ao eliminar isso, a gente vai conseguir encontrar facilmente nesse exemplo Z. Observe que Z, nesse exemplo generalizado que eu estou te dando, é igual a K3 dividido por F. Daí, por substituição, se eu achar o Z, eu vou achar o Y e vou achar o X. Esse é o sistema, é o caminho mais comum para qualquer sistema. É importante ressaltar que, quando Z é igual a K3 dividido por F, se F é diferente de zero, o sistema é possível e determinado. Isso depois de escalonado. Se F é igual a zero e o K3 é diferente de zero, o sistema é impossível, quer dizer que ele não possui solução. Se F é igual a zero e K é igual a zero, quer dizer que o sistema é possível e indeterminado e possui um número infinito de soluções. Ok? Legal? Beleza, essa é a nossa aula número 3. Grande abraço, fique muito atento aos exercícios. Até mais!